E o PT formalizou o apoio da legenda ao deputado Guilherme Boulos como candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de 2024. Pela primeira vez, o partido não lançará um candidato cabeça de chapa para a prefeitura da capital paulista. Pelo acordo, o PT fará a indicação do candidato a vice na chapa. No entanto, o nome ainda não foi definido. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que Lula irá participar ativamente da campanha de Boulos. E nós vamos fazer uma campanha, não é para disputar não, uma campanha para ganhar. Nós vamos governar São Paulo de novo, gente. De novo. Pela sua qualidade, Boulos, pelo carinho que São Paulo tem por você, mas também porque você vai ter apoio desse partido, um partido que já governou São Paulo por 3 vezes, que conhece a cidade, conhece os seus problemas, porque você vai ter o apoio do presidente Lula. E não é só nos bastidores que o Lula vai ficar, não, Laércio. Lula vai entrar nessa campanha porque ele sabe a estratégia. Silvio Navarro, a cidade de São Paulo aí já foi governada pelo PT em 3 ocasiões. É a primeira vez, então, que o PT não vai ter um candidato cabeça de chapa, né? Vai apoiar Guilherme Boulos. O que isso representa aí na corrida eleitoral de 2024, Silvio? Bom, vamos lá. Primeiro, ao contrário do que a Gleisi disse, que o PT conhece os problemas de São Paulo, o PT criou problemas em São Paulo. O PT governou São Paulo 3 vezes, foram 3 momentos muito tristes da maior cidade do Brasil, catastróficos. Primeiro, em 89, quando Luiza Erundina assumiu a prefeitura de São Paulo, depois ela não se reelegeu porque não tinha ainda o instrumento da reeleição no país. A Luiza Erundina, a marca da gestão dela foram os camelódromos. São Paulo ficou cheio de camelódromos. Os ônibus vinham com muamba, e esse é o nome do Paraguai, e eram vendidos em várias regiões da cidade. O Celso Pitta, que foi o seu sucessor, inclusive legalizou tudo isso, e aí precisou de algum tempo até tirar. Depois veio Marta Suplicy, e a gestão Marta Suplicy, em 2001, ficou marcada por taxa, Martaxa, inclusive era o apelido dela, a oposição chamava assim, era a taxa do lixo, a taxa da luz, e a Marta gostava muito de viajar pelo mundo, inclusive quando o túnel do Anhangabaú encheu, ela estava em Paris. Isso custou muito caro porque ela perdeu a eleição, não conseguiu se reeleger para o José Serra. E depois o Fernando Haddad, talvez o pior prefeito que São Paulo já teve aí nos últimos 20 anos, cuja gestão tem 2 grandes marcas. A primeira, as ciclovias sem planejamento, que começava do nada e terminava de repente. Ligava nada a lugar nenhum. A maioria virou depósito de entulho. Passe aqui, por exemplo, quem é da cidade de São Paulo estiver nos acompanhando, passa na Avenida do Estado e veja o que aconteceu com aquelas ciclovias. As faixas de carros para veículos ficaram mais estreitas, ninguém usa aquela ciclovia, estão até desbotadas, não tem mais nem cor, mas são verdadeiros depósitos de entulho. E a outra marca da gestão Fernando Haddad é um programa batizado Braços Abertos, que ficou mais conhecido como Bolsa Crack. Ele teve a genial ideia de dar dinheiro para os dependentes químicos naquela região da Cracolândia, varrer ali na Rua Elvete, ali no centro de São Paulo, né? Varrer. O que acontece? Estava financiando, na verdade, o dependente químico e alugou aqueles hotéis cortiços daquela região, dizendo que eles seriam subsidiados, teriam onde dormir. O que virou? Depósito de traficante. O PCC tomou aquela região e São Paulo não conseguiu dar fim à Cracolândia até hoje. Essas são as marcas das 3 gestões do PT. E agora o PT não apresenta um candidato à prefeitura porque não tem. Não tem um nome. Não tem um nome. Como bem lembrou Augusto no começo do programa, o Fernando Haddad é o nome para perder qualquer eleição. E como o PT agora não pode apresentar o nome do Fernando Haddad, afinal de contas ele é o ministro da Fazenda, não tem outro. Quem tem ideia de um nome, um quadro do PT aqui para a cidade de São Paulo? Não existe. Então vai apoiar o Boulos, cuja grande experiência, o currículo do Boulos é invadir prédio. Essa é a grande experiência da vida dele. E há 6 meses é deputado federal. Augusto. Bom, vamos lembrar a frase do Zema. É preciso que um candidato de direita, um candidato que represente a lei, o respeito à lei, é preciso que exista esse candidato para que São Paulo não seja entregue a uma figura como o Guilherme Boulos. Vamos lá. São Paulo é um dos poucos estados do país que nunca permitiu que o PT assumisse o governo para destruí-lo. O São Paulo, eu vivo dizendo que em São Paulo, sobretudo, o PT não lança candidatos, lança ameaças. Vou lembrar alguns nomes dos candidatos ao governo. Começaram pelo Lula, e aí a lista segue com José Dirceu, José Genuíno,
Aloysio Mercadante, Marta Suplicy, Luiz Marinho e tem mais alguns. Imaginem se eles governassem São Paulo, o que seria do Estado. Isso nunca aconteceu. É preciso agora afastar esse perigo da capital. É preciso encontrar um candidato que represente o que São Paulo é. É uma cidade desenvolvida, é uma cidade que é um motivo de orgulho para o país e é um mosaico nacional. Aqui o Brasil inteiro está representado. Não é possível que alguém se candidate a prefeito baseado num programa, num item único de governo. É invasão de propriedade alheia. É isso que o Boulos faz e é o que ele sabe fazer quando não tem a polícia agindo como se deve. Não é possível que São Paulo, com esse tamanho, com essa pujança, se entregue a alguém que é inimigo do regime capitalista, do sistema capitalista. Ele é contra. O Boulos é comunista, ele não esconde de ninguém. Então São Paulo não tem o direito de ceder, de se entregar a um aventureiro perigoso. Ana, mas vale lembrar que o Guilherme Boulos chegou ao segundo turno com Bruno Covas na última eleição, 40% dos votos. Desculpe, o PT acabou em São Paulo. Importante repetir o que disse o seu Silvio. Acabou. Não nessa candidata, porque São Paulo já liquidou o PT. É hora de pegar o PSOL. Exato. Voltando, Ana, a questão do Guilherme Boulos, chegou ao segundo turno. O Tarcísio de Freitas, governador, perdeu aqui na cidade de São Paulo, ganhou no estado. E também Jair Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo, ganhou no estado. Será que estão aí apostando nesse eleitorado mais à esquerda? Como é que você vê esse xadrez eleitoral para 2024, Ana? Paula, eu acho que vai tudo cair nos pontos principais para a sociedade. E se cair no ponto sobre segurança pública, eu acho que não tem mais como a esquerda vencer na cidade de São Paulo. É só mostrar os dados. Não precisa fantasiar, não precisa florear, não precisa dar um ar mais do que é só mostrar a realidade. Estávamos falando, né, do consórcio Nordeste, do consórcio, né, que o Zema quer criar, das pessoas do Nordeste, de como os coronéis, os oligarcas ainda continuam segurando as pessoas ali no Nordeste contra o próprio desenvolvimento da região, o empreendedorismo, a liberdade financeira. Se formos olhar os grandes, as grandes massas de imigrantes do Nordeste para São Paulo, as pessoas saem do Nordeste exatamente porque elas querem a liberdade de poder empreender, de ganhar o seu dinheiro, de ter o mínimo de segurança. Elas saem do Nordeste muitas vezes porque não há um campo propício, né? Ali é um campo árido para qualquer independência. Então, eles migram para São Paulo, principalmente para a cidade de São Paulo, buscando exatamente essa liberdade financeira em um estado menos opressor, como os estados do Nordeste em relação ao coronelismo, né? Os oligarcas ali mantendo as pessoas no cabresto do Estado. E se começar, né, o candidato da direita em São Paulo começar a falar de segurança pública, né, nós tivemos agora um exemplo que caiu, né, no debate público, tentaram desvirtuar o que de fato aconteceu no litoral do Guarujá. Graças a Deus, a imprensa como nós, né, veículos independentes e as pessoas, as redes sociais mostraram o que de fato aconteceu, ouvindo as forças policiais. Eu acho que só esse debate em si, se for levar para o campo da segurança pública, não tem como o PT vencer no estado de São Paulo e talvez na cidade de São Paulo. Até porque, como Augusto disse, nós estamos falando de um comunista que não demoniza apenas o capitalismo e a independência financeira das pessoas, mas demoniza a segurança pública, as forças policiais e a propriedade privada. Vai ser interessante.